essa empolgação que ela passa, essa seriedade também na hora lá que ela tá nos campeonatos. Ela é o meu exemplo, assim, né? Eu disse, nossa, eu tenho que ser focado como a minha filha é. Eu não sou inferior a ninguém, eu não sou doente por causa do autismo. Não tem diferença. Tipo, eles não são mais ou menos capazes por isso. É a gente que limita eles em certas coisas, né? Quando a gente coloca barreiras. Então, nós temos as nossas limitações. Mas só porque a gente é normal, as pessoas entendem. Eu acho que isso é um exemplo não só para os autistas, mas para a gente também, né? Que às vezes a gente reclama, se queixa, que não tá bom, que hoje não tô bem e tal. E ela tá aí, tá mostrando para o mundo inteiro que as coisas são possíveis. Então, a gente casou e daí, logo depois, eu engravidei. 6 meses de casado. E a gente teve a surpresa de eu estar tendo pré-eclâmpsia grave, né? E a Ana nasceu de 28 semanas e 5 dias, em 690 gramas, 32 centímetros. E o que a gente recebia lá na UTI era Um dia após o outro. Tu vê que ela é um milagre, cara, porque ela era o caso mais extremo de prematuridade na época da UTI. Eu me lembro, na primeira semana de nascimento dela, lá na incubadora, eu dei o meu dedinho minguinho aqui, ó. Quando ela me segurou com aquele dedinho assim, com força, assim, eu disse, nossa, tão pequenininha, com tanta força, parece que ela me falou, eu tô aqui, pai, eu vou conseguir, sabe? Quando ela veio pra casa foi uma loucura, porque a gente tava tão acostumado com aqueles aparelhos apitando que a gente queria trazer embora aquilo lá pra ter segurança, porque a gente não sabia como, ela era né? tão pequena. Até ela entrar na fase escolar, ali na primeira série, ela era, tipo assim, a gente não via nada que... Ela sempre andava na ponta dos pés, né? Que isso era um alerta já. Mas sempre tudo que ela tinha algum atraso, tipo, ela demorou 2 meses a mais pra andar. Tudo era pela prematuridade, né? Na época da escola, da alfabetização mesmo, da partir da primeira série que a gente começou a ver. Falta de atenção, hiperatividade excessiva e ela sempre teve dificuldade para dormir. Mas daí, quando a gente foi no médico, teve o primeiro diagnóstico de TDAH e daí buscamos o segundo e daí com um médico já com bastante experiência e conforme ele ia falando com a gente e explicando e ele dizendo, tipo, olha, ela faz isso. Falo que pra mim foi libertador assim, pra sabe? nós. Porque de uma coisa que eu não tinha paciência, né? Muitas vezes sem saber o porquê dela ser assim, a gente começou a aprender a lidar, né? Saber como ela pensava, né? Tanto que quando ela saiu de lá, eu já marquei pro meu outro filho, né? Então, porque ao mesmo tempo que eles são muito parecidos, eles são muito diferentes, mas os dois têm as características. Depois do diagnóstico, o que mudou é tudo. Tudo, porque a gente teve que se adaptar, né? Então, se vocês olharem ali na minha cozinha, tem um quadro na parede de rotina. De manhã eu vou pra academia, de tarde pra escola. Contando com o sábado, eu treino 4 dias. É bem corrido, mas eu consigo e é super legal, eu gosto. Depois que a gente descobriu o autismo neles, que a gente foi procurar um esporte. O autista, ele tem muita energia, parece que não acaba a pilha. Então a gente pensou, vamos botar num esporte para ver se eles gastam mais energia aí, né? E então assim a gente viu a evolução deles através do esporte. Então é o que eu quero deixar para os pais, coloque seus filhos no esporte, seja no futebol, seja no vôlei, seja balé, seja qualquer coisa, né? Basquete. Quando ela começou a competir, a primeira competição dela, cara, foi terrível para ela, porque a gente teve a infelicidade de, na abertura do campeonato, ter aquela fanfarra de escola, sabe? Daí eles tocaram o tambor, assim, eu fiquei muito nervosa. Eu não sei se ela chegou a vomitar, tu teve que ir pra fora, né, do ginásio com ela pra ela se acalmar. E daí, como foi aquela primeira vez assim, toda vez que ia ter, ela ligava que ia ter.
Então ela toda a vida passava mal, até ela entender que foi só aquela vez, que não ia ter mais. E foi um dos momentos mais difíceis, porque uma competição, a pressão, né, que a gente tem conosco mesmo é muito grande. Ela usava, daí a gente comprou o abafador, aí no começo das competições ela ia com abafador, hoje ela já tira de letra, ela não usa mais abafador e para nenhum lugar. Eu consegui superar, eu não uso mais abafador, eu só uso fone de ouvido para me concentrar na luta e escutando música. E quando ela conseguiu superar, conseguiu ter resultados, ela foi se motivando com ela. Então, isso foi o esporte, né? Foi o jiu-jitsu que, através do jiu-jitsu, que ela conseguiu vencer essa sensibilidade auditiva que ela tinha. Tanto é que ela tem 12 anos, agora que ela foi ver o Papai Noel pela primeira vez, passando na rua jogando bala. Porque quando ela escutava as buzinas dos carros passando o Papai Noel, ela corria para dentro de casa e se trancava dentro do quarto, debaixo das cobertas, apavorada, assustada. É um esporte hoje que tem a sua diretriz como a disciplina, o respeito das pessoas, e vai muito disso da inclusão, né? Hoje nós trabalhamos muito forte com a inclusão, as nossas portas sempre estão abertas para todas as pessoas, uma equipe multidisciplinar que a gente possa atender as pessoas, as famílias de outras formas. Cada turma que a gente tem aqui é mais de 5 alunos que realmente ou estão sendo investigados ou têm autismo. E lá ela não é tratada como uma autista, ela é tratada como a Ana, como a Aninha. Então, tipo, lá ela é quem ela tem que ser, sabe? Então foi muito mais fácil para ela esse entrosar, esse se sentir pertencente a um grupo, sabe? Ela não precisou ser outra pessoa ou fazer o masking para se encaixar. Ela se encaixou do jeito que ela é, sabe? Vocês sabem que um autista é diferente do outro, né? E cada um de nós somos um diferente do outro. E quando tu tem uma equipe, uma turma de 30 alunos sendo muito diferentes, a gente tem que ter uma metodologia que realmente funciona. É esse que é o segredo do autista, o segredo é esse. É tu falar de uma forma que eles entendam. Então hoje a gente tem um outro método de ensino principalmente por causa dela e por causa de outros autistas que tiveram aqui. A gente adaptou a nossa metodologia para que, se nós conseguíssemos passar isso para os autistas, os outros também iam compreender. Você vai aprendendo várias coisas extraordinárias que você nem imagina o quão é bom para você fazer esporte. É sempre bom se exercitar, que senão você vai ficar fraco, vai ficar sem fôlego. Cada vez é capaz de você ficar até doente. Então pratique esporte que você vai ficar cada dia melhor. Em 2022 ela ficou a primeira vez campeã mundial, 2023 ela perdeu, né? Ela não ficou campeã e ela chorou, ficou triste, mas a gente abraçou, a gente deu palavras de motivação para ela e em 2024 ela foi lá de novo e ficou bicampeã. Você se esforçar, se empenhar no treino e chegar lá e conseguir ganhar medalha. Não importa o resultado, eu sempre aprendi isso, que não importa o resultado. Se você se esforçou, dedicou, se você perder, você tem que treinar cada vez mais para se dedicar mais e ganhar a próxima competição. A gente conheceu a Ana Clara através de um parceiro nosso aqui da empresa que veio prestar um serviço pra gente na área comercial. E nas conversas que a gente tinha, informalmente ele conheceu o nosso projeto, né? A nossa história começou recebendo correspondências, literalmente correspondências pelo correio de mães de crianças autistas que precisavam de um produto igual àquele que as mães compraram em determinado momento, na cor, no modelo, na espessura. Só que o pezinho da criança crescia e elas não queriam deixar de usar aquele produto. Então, elas mandavam correspondências para nós, solicitando que a gente produzisse aquele mesmo produto nas mesmas especificações, porém numa numeração maior, porque elas precisavam de ajuda. Lá, um pouquinho antes da pandemia, começou a surgir isso.
E aí tu ser surpreendido por um consumidor falando isso do teu produto, isso não tem preço. Porque inconscientemente, né? Claro, a gente sempre se preocupou com o conforto. Mas inconscientemente a gente está fazendo um produto que facilitou a vida dessa mãe, que ela pensou em escrever a própria punha essa carta e mandar para nós e pedir essa ajuda. Foi então que a gente conheceu a AMA, para a gente também entender melhor como funciona essa rotina. Então a gente fez visitas em casas de famílias, né? Foi conhecer melhor os vários níveis diferentes do autismo. A gente criou então um produto, né, em homenagem ao autismo e também apoiando a causa, que hoje ele pode ser adquirido no nosso e-commerce. E 30% do valor dessas vendas que a gente faz no e-commerce, a gente doa para a AMA em Novo Hamburgo, que precisa de muita ajuda, de muito apoio, né? Além disso, esse ano também a gente está lançando um produto que ele vai ser comercializado nas lojas, nos pontos de venda, onde tem uma identificação, né, que a criança é autista, tipo o crachazinho que eles usam. Por quê? Porque os lojistas também começaram a nos pedir para que tivesse esse produto não só no nosso e-commerce, mas sim que eles pudessem comercializar nas lojas. Porque tem muita busca, né? Como essa causa ela está cada vez mais sendo divulgada e trabalhada, cada vez mais mães, pais, famílias estão indo nas lojas e pedindo, né, um produto que identifique, que trabalhe, que seja bom, que seja confortável, que não incomode o pé da criança, né? O nosso propósito é transformar pequenos passos em grandes momentos de felicidade. E a gente está aqui para isso. Quando eu falo isso, eu estou falando de nós aqui internamente, da marca, da empresa, mas eu acho que vai muito mais longe, muito além. Por quê? Porque a gente está falando aqui de criança, a gente está falando de mães, a gente está falando num ser que está em evolução, que é a criança. A gente precisa mostrar para o Brasil, para o mundo, né, o quanto é possível ter uma vida normal, né, buscar ajuda, mostrar para as mães, né, porque a Novopé está aqui para ajudar. E então a gente resolveu conhecer melhor a Ana, mostrar a rotina dela, mostrar como é a vida dela, como pode ser boa, como pode ser normal. Quando a gente descobriu o autismo dela, se a gente não tivesse encarado, aceitado isso aí, seria diferente com certeza. Mas não, então hoje ela está colhendo os frutos, ela está colhendo, foi porque desde o começo, quando a gente descobriu o autismo dela, a gente pegou junto com ela. Não filha, estamos junto contigo, nós vamos junto. E assim ela foi desenvolvendo. Precisa que o pai entenda isso. Crianças, indiferente se é autista ou não, é que a presença deles faz toda a diferença. É uma luz que pode se acender para muitas pessoas que hoje têm medo de procurar ajuda, não sabe onde procurar ajuda, não sabe que a criança pode ter uma vida normal com isso, que ela pode ser uma campeã mundial de jiu-jitsu, como é o caso da Ana Clara. E eles sofrem, as crianças sofrem muito. E os pais sofrem também, enquanto que não são tratadas, elas sofrem muito. E depois que a gente, né, vai no médico e começa a entender, a gente vê o quanto que eles sofrem quando não são tratados. Então a gente precisa quebrar essa barreira, esse preconceito, olhar de frente isso. Observem o seu filho desde cedo, os comportamentos. Hoje a gente tem muita informação. Ela teve o diagnóstico mais tardio e o Pedro, como ela teve o diagnóstico, o Pedro teve ao mesmo tempo mais cedo, né? Então são casos diferentes, evoluções diferentes, né? E a importância de buscar cedo também, né? Porque o Pedro evoluiu muito. Quanto mais cedo, melhor. Busquem ajuda. Hoje tem muita ajuda, tem muita gente falando sobre isso, tem muito especialista trabalhando isso. O importante também é a gente ter, né, os pais terem mais de uma opinião, né? E tem diferentes formas de tratamento. E isso também é fundamental, na minha opinião, porque às vezes a gente tenta encurtar caminho, né? Porque a gente, só a gente pesquisando e viver no acho. Então, o especialista, com certeza, ele vai poder te dar o melhor caminho, te mostrar o que precisa ser feito. E você que tem medo, não precisa ter medo, porque você vai conseguir, você tem um potencial grande, você vai fazer a diferença, como eu. Eu brinco que quando eu crescer eu quero ser igual ela.
sabe? Ter essa persistência, assim, que ela tem, sabe? De não desistir por nada. Eu penso assim, cara, se ela já é assim focada com 12 anos, imagino quando ela tiver 20, 30 anos, a mulher que ela não vai ser. E para os pais, o diagnóstico não é um... Como é que se fala? Não é uma sentença. Uma sentença, né? É o primeiro passo de muitas coisas boas que virão pela frente, porque a gente aprende demais com eles.